A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a vocês a nossa 7ª lição, que tem como tema Não retribua pelos padrões humanos. O nosso texto áureo diz assim: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso de número 18. A verdade prática diz: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve-se vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Nós vimos e entendemos que uma pessoa, antes de aceitar o Senhor Jesus, ele é dominado, ele é regido por aquilo que o mundo vai oferecer, por aquilo que ele aprende no mundo. Mas quando ele vem para o Senhor Jesus, vem para o Evangelho, o que ele vai demonstrar no decorrer da sua caminhada são as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, 38 a 48 é a nossa leitura bíblica em classe. Eu não lerei todos os versículos, mas depois, quando você estiver estudando a lição, dá uma pausa e faça a leitura de todos esses versículos, que diz assim: Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a túnica. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Depois você dá sequência nos demais versículos. Eu parei no versículo 42. Nós vamos ver e entender na palavra a importância de nós demonstrarmos, como homens de Deus, como servos de Deus, o compromisso que nós temos com o Evangelho. A lição tem 3 objetivos que nós estaremos trabalhando, que é o primeiro, avaliar que a vingança não é de natureza do reino, validar que o amor é a expressão natural do reino e valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus tem uma perspectiva diferente da nossa. A nossa é totalmente humana, carnal, material, mas a que é de Deus é algo que vem do céu, é do céu para benefício, para bênção das nossas vidas. A introdução diz assim: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes, a nossa primeira reação é desejar vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. E isso não é coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele nos ama. Então nós vamos ver que o Senhor vai nos dar condição, porque o desejo do homem, o coração do homem, que é enganoso, ele tende a fazer o quê? A levar com que nós tomemos atitudes que não glorificam a Deus. E quando alguém faz algo com ele que lhe magoa, lhe entristece, ele parte para a vingança, ele não está dando lugar para que o Espírito Santo trabalhe. Pelo contrário, está dando vazão às obras da carne. E, infelizmente, nós estamos vendo quantas pessoas estão à beira de ataques de nervo por aí afora, fazendo tudo do mal e do pior contra as pessoas. Só Jesus para ter misericórdia. O primeiro tópico vai falar sobre a vingança, não é natureza do reino. Vamos lá. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Mateus capítulo 5, 38, pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens à destruição, agressão de qualquer maneira, mas e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Ou seja, é algo assim forte, era uma ordenança forte, olho por olho, dente por dente.
Ou seja, se alguém causasse o mal à vida de outra pessoa, ele iria receber de volta aquele mal que ele fez. Por isso que está, se ele danificou com uma ação sua o olho de alguém, então se foi o olho direito, então o seu olho direito também seria afetado. Ah, ele fez algo lá e alguém machucou o braço, né? Quebrou o braço direito, então seria quebrado. E assim sucessivamente. Por isso que é olho por olho e dente por dente. Mas nós vamos ver que Jesus ele vai trabalhar essa questão, nos dando uma orientação muito importante sobre isso. Então a lei determinava isso, que aquilo que as pessoas fizessem, eles teriam de volta. Com isso também, muitas pessoas deixaram de cometer muitas falhas, muitos erros. É claro que hoje o que nós vemos na violência, às vezes as pessoas que querem resolver as coisas do seu modo, isso é muito prejudicial também, porque não deve ser assim, porque tem a lei que deve julgar, que deve condenar, que deve fazer e não fazer justiça com as próprias mãos. Vemos também tribunais paralelos, né, que você sabe muito bem o que eu quero dizer, que julgam, matam criminalmente, pelas madrugadas, enfim. Mas a Bíblia não vai nos ensinar assim, não. A lei de Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, pessoas jamais praticassem a vingança, ou seja, traz para o tribunal e o tribunal vai decidir o que vai ser julgado sem ser necessário que a pessoa ela mesmo pratique a vingança contra o seu próximo, mesmo que fosse o seu inimigo. Então levava para a questão do tribunal e a lei de Talião é que ia determinar o que iria ser feito. Essa nossa lição tem como palavra-chave retribuição, mas só que Jesus vai dizer para nós não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita, que os tribunais administrassem a devida punição. É claro, quando acontece alguma coisa, nós queremos ver a justiça sendo feita. Não queremos, não vamos pagar com a mesma moeda, mas que a justiça tenha como tratar essas questões, resolver essas questões da melhor maneira possível. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Não devemos nos vingar. É entregar nas mãos de Deus e deixa que o Senhor ele há de advogar as nossas causas segundo a sua boa vontade. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, tá vendo? Pode ser o pior inimigo, mas nós não devemos olhar esse inimigo com vingança. Deixa na mão de Deus, pois ele está consciente de que a vingança, ela pertence a Deus. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Eu vou matar fulano porque ela praticou isso. Não era assim que funcionava. Não era desse jeito. Então nós vamos ver que não era assim que funcionava. Era o homem trabalhando, era o homem dando sequência à sua vida, mas sem desejar o mal do outro. Então, ele me machucou o olho, ou o meu animal, ele matou o meu animal, então eu vou matar todos os animais dele. Não era assim que funcionava. Não era desta forma. Por isso que havia uma regra. Por quê? Porque tudo indica
que não tinha lei, uma lei decente, uma lei de fato que governasse os povos. Por isso, essa confusão toda. Hoje não é diferente. Hoje, as pessoas estão fazendo o que querem também, não obedecem a nada, não se curvam diante das leis, não querem saber. Fazem o que querem, mas há uma responsabilidade. Volte e meia alguém foge para lá, foge para cá, foge daqui, foge dali, mas daqui a pouco as autoridades pegam. Por quê? Porque a pessoa está contrariando a lei. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim, compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, está vendo? A vingança pertence ao nosso Deus e não nós devemos fazer vingança ou cometer atos de vingança com as nossas próprias mãos, porque nós seremos tão criminoso quanto a pessoa que praticou tal ato. Vamos ver, Hebreus capítulo 10, verso de número 30. Diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, quem julga o povo verdadeiramente é Deus. A sinopse desse primeiro tópico diz assim: o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. O segundo tópico vai dizer assim: o amor é a expressão natural do reino. O reino de Deus, ele é conhecido pelo amor. O reino de Deus não foi conhecido pela guerra, porque Jesus não veio trazer guerra entre os povos. Jesus não veio guerrear contra a cidade ou contra o império dominante. Não, Jesus veio estabelecer o reino do amor. E as guerras, pastor? Por que existem então as guerras? As guerras são as consequências do coração do homem, daquilo que o homem semeia. Então as guerras estão por causa disso, mas o propósito de Deus está estabelecido no amor. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aquele que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vamos lá. Primeiro, virar a outra face. A primeira vai mostrar o insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é o quê? É alguém que atinge, a nossa honra. A primeira reação é nós fazermos o quê? É nós também agir com as mesmas armas do ofensor. Esse é o nosso princípio humano. Mas Jesus vai dizer, se alguém te feriu um lado da face, dê o outro lado. É claro que Jesus conhece a nossa atitude, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida, e ele sabe que o homem, ele tem o seu temperamento, que o ser humano tem o seu temperamento. Mas quando Jesus fala isso, essa questão de dar uma face e a outra face, o outro lado, pode ser literal? Pode, mas isso fala mais das nossas ações, daquilo que nós estamos praticando, daquilo que nós estamos fazendo. Se alguém faz o mal, não vamos retribuir do mesmo jeito. Não vamos fazer o bem. Se alguém te deu uma palavra grosseira, falou algo grosseiro contra você, não usa a mesma moeda. Fale uma palavra calma, uma palavra branda. Então é isso, a ideia é essa. Pode ser literal? Pode, mas pode ser algo também trazido para o campo das comparações, do que nós devemos fazer, na prática da nossa vida. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor
tenha em seu coração atitude de ódio, desamor e vingança. Se você serve a Jesus, tem um compromisso com o Senhor, você vai demonstrar no seu dia a dia, no como você está vivendo, que dá para melhorar a cada dia mais na presença do Senhor. Falhas temos, e é verdade, mas podemos melhorar diante do Senhor nosso Deus. Então, vira a outra face. Fez o mal, paga com o bem. Agrediu você com palavras, trate a pessoa bem. Deve ser assim, porque senão nós estaremos nos nivelando, não por cima, mas por baixo, naquilo que as pessoas estão fazendo de errado. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmado, e o seu ofensor, né, com heroísmo. Ele vai desarmar o seu ofensor, então, todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Precisamos perdoar. Então, quando você, no sentido da outra face, você está sendo herói. Mas se você agride, uma agressão gera outra agressão e assim vai, daqui a pouco a tendência é piorar. Arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar-lhe dela uma peça importante do seu vestiário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigiante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, não somente a muda de roupa, mas também dar a túnica. E nós vamos ver que a túnica era tão importante que ela servia como vamos dizer assim, parte de uma cama. Ou seja, você ia dormir, aquela túnica servia até para te cobrir, Então você estava dando parte daquilo que era importante para você, que era fundamental até, quem sabe, para a tua sobrevivência. Então, você vai abrir mão daquilo que para você é muito importante. Se uma muda de roupa é importante, a túnica era muito mais. Mas aqui está falando, se ele está dizendo que você deve, então faça isso, busque fazer isso e veremos totalmente a diferença. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. O que nós vemos de crentes, até mesmo dizendo, eu vou te levar para o tribunal, Então nós temos que ter o cuidado. Existem casos e casos, tem casos que às vezes há uma necessidade, mas não deve ser à primeira vista a questão do tribunal. O tribunal deve ser olhado lá em último caso. Enquanto se puder conversar, converse. Né? Olha, e outra coisa, e se já que se acertou, então tira lá do tribunal, né? Tira o que está trazendo problema, tira de lá, para que haja paz, para que haja uma verdadeira bênção. Obrigar a fazer algo, Mateus 5,41, trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz do Senhor Jesus. Mateus vai falar sobre isso. O que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda primeira milha, geralmente, ele faz obrigado, mas quando ele anda a segunda, ele já vai andar porque ele quer dar uma outra demonstração. Entretanto, para caminhar voluntariamente, a segunda só faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Ou seja, se alguém está te espinzinhando, se alguém está
te levando a fazer algo que de repente você entende que isso não fere a santidade de Deus, mas às vezes até lhe incomoda, então faça o dobro, desde que não fira a tua comunhão com Deus, faça o dobro. Mostre para essa pessoa que você é uma pessoa convertida e não convencida. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. Você empresta sem necessariamente buscar receber de volta. Por isso, que se você não acha que não deve emprestar, então você não deve andar com dinheiro. Porque se você tiver um dinheiro, alguém te pedir, você falar não empresto, você está correndo um risco diante do Senhor. Então, para que você não caia nessa situação, seja firme e Deus vai te abençoar. Ajude quem você puder ajudar, mas sem necessariamente você estar ajudando porque você quer que depois a pessoa te ajude. Não pense desta forma, ok? A sinopse desse texto vai dizer assim: o que procede do coração permeia o pensamento do homem, determinarão seu comportamento. Está na mente, está no coração, vai determinar, sem sombra de dúvida, quem nós somos, ok? No terceiro tópico, nós falaremos sobre buscando a perfeição em Cristo. Está vendo só, amados? Nenhum de nós, por mais que o pastor seja bom, por mais que o evangelista seja bom, por mais que a irmã da igreja seja uma boa irmã, olha, essas pessoas, ou nós mesmos, em nós mesmos, nós jamais conseguiremos nos aperfeiçoar em nós mesmos ou em outro ser humano. Mas, por meio de Cristo, nós podemos alcançar esta perfeição. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra há de nos aperfeiçoar até aquele dia. Então é um processo que ele vai de forma assim maravilhosa acontecendo nas nossas vidas. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 a 48 revela uma justiça muito elevada e compatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida. Olha, mas o de amar e perdoar. E é um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Isso é uma justiça com base nos ensinamentos do nosso Senhor. Quando foge a nossa percepção humana, as nossas características humanas e as características de Cristo é que irão falar mais profundamente nas nossas vidas. O amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é agapau. E é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no nosso coração. Só está em mim e você porque vem de Deus. Porque se o amor não viesse de Deus, nós andaríamos ou faríamos tudo de mal a pior. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava desviava da lei do amor, Jesus falou-nos do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor
pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com os pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, é um amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, na verdade, sem exigir nada em troca. Somente que nós o amamos, que nós recebamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, o ágape de Deus, o amor de Deus para nós é um amor lindo, é um amor maravilhoso que, na verdade, nos constrange a nos dedicarmos cada dia mais a Ele. E por último, perfeitos como Pai. Jesus vai dizer que Ele e o Pai era um. E Ele vai dizer que quer isso de nós também. Jesus, na instrução lá do Evangelho de João, vai dizer que nós seríamos conhecidos pelo povo, pelas pessoas, se nós amássemos uns aos outros. Parece inatingível o que Jesus elucidou: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como Pai, pela expressão sede perfeitos, e que se entende que Jesus limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo e ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. O amor do Senhor é perfeito, não existe amor igual, e esse amor é derramado na vida da igreja. Se o amor é perfeito, se Jesus é perfeito, se o Espírito Santo é perfeito, cabe a nós que estamos na igreja buscarmos também este caminho da perfeição. Em Cristo, o cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos desprezados. Esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Os judeus olhavam homens como o apóstolo Mateus, como Zaqueu, que era um cobrador de imposto, olhavam eles como sendo o pior dos judeus, o pior dos israelitas, né? O pior dos hebreus. Por quê? Porque estavam trabalhando para Roma. Então, Jesus vai dizer, vai trazer a expressão que ele não veio senão para buscar e salvar o que se havia perdido. É claro, em algum momento vai dizer, olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esses também, que estavam às vezes até cumprindo a lei de Roma, também precisavam ser alvos do amor do Senhor nosso Deus. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo, podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor, e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne. Ou seja, em suma, podemos ser perfeitos? Podemos buscar a perfeição? Podemos. E a receita está aí. A receita está. É com base na palavra, com base nos ensinamentos do Senhor Jesus, meditando, observando o que a palavra nos ensina, é possível que nós alcancemos do Senhor as bênçãos que tanto precisamos para as nossas vidas. Tá bom? Que Deus nos abençoe de forma especial. Chegamos ao final da nossa lição. Semana que vem falaremos sobre sendo verdadeiros. Quem é verdadeiro não precisa usar máscara, embora nós vivemos um período aí usando máscara por causa da pandemia, mas literalmente
O crente mascarado, ele é horrível, porque é um crente de duas faces, mas nós não podemos ser assim. Concluindo a lição, aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa, de guerra, qualquer ataque que vem contra nós. Nós podemos neutralizar pelo poder na palavra de Deus, com a oração e reconhecendo e entendendo que para nós o amor ele é fundamental. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Então eu quero lhe convidar. Quem sabe você é um amante da Bíblia, você é um amante da palavra de Deus, mas ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus. Aproveite, faça a sua escolha, faça a sua decisão e venha com o Senhor Jesus. Faça a sua decisão também e venha para o nosso canal. Se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas entendam que nem sempre pagar com a mesma moeda é o melhor. Existem outros meios, outros caminhos que podem ser trabalhados e com isso o nome do Todo-Poderoso será glorificado sobre as nossas vidas. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e eu te espero então na nossa 8ª lição, sendo verdadeiros. Sejamos verdadeiros diante do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço e até lá.